vendo o discurso do presidente Lula, cara, vai dando uma, sabe, vai dando uma calma, uma esperança, um alívio, uma sensação de alívio, sabe? Porque você sai, não é simplesmente uma troca de governo, você sai de um governo que nega a questão do clima e passa para um outro governo que está com Marina Silva na primeira fila, só para começar a história. E o discurso do presidente foi impecável, foi impecável. Ele não coloca aquela história de nós contra eles, ele inclui o agronegócio, ele faz uma discussão, ele coloca a responsabilidade dos países ricos de implementação também, se coloca como uma liderança importantíssima. As pessoas, assim, eu acho que teve um impacto muito forte. E aí tem muita gente dizendo o seguinte, olha, Lula em 30 minutos de discurso fez mais do que Bolsonaro em 4 anos. Você concorda com isso? Oi, obrigado pela pergunta. Olha, se a gente pegar aí a análise de discurso, né, e da retórica, que é o que dá para a gente comparar no momento, porque ainda o presidente eleito Lula ainda vai ter, né, 4 anos pela frente, vai ter o desafio de implementar tudo aquilo que ele está prometendo. Mas se a gente pegar no campo do discurso e da postura, né, essa COP27 no Egito caiu como uma luva para o presidente eleito Lula, porque ele foi para a COP presencialmente e está ocupando um vácuo, uma lacuna, porque o presidente Bolsonaro, infelizmente, nunca participou presencialmente de uma COP, né? A gente teve o problema de uma COP marcada no Brasil no passado ter sido desmarcada no governo do Bolsonaro e teve que ser realocada para outro país, e essas negociações multilaterais, elas acontecem baseadas na confiança entre as partes, né, da Convenção e do Acordo de Paris. Então, começar ocupando, de certa forma, essa lacuna da presença do Brasil, que sempre teve uma presença muito grande, se a gente for lembrar, em 1992, a Convenção de Clima foi, né, assinada no Rio de Janeiro, no Brasil. E o Brasil veio liderando em diferentes governos essa agenda climática, e aí a gente teve, de certa forma, uma mudança nessa postura do Brasil na liderança climática, e aí, voltando à questão, o Lula, presidente eleito Lula, ocupou essa lacuna, foi presencialmente na COP, não teve a presença do presidente atual do Brasil, mas ele foi presencialmente, fez um discurso muito pró-climático, como já vinha sendo em linha com o que ele vinha fazendo em sua campanha, e um discurso, como você diz, né, tinha algumas placas lá sobre reconstrução da agenda e união entre as partes, né? Então é muito importante, como a gente chama tecnicamente, essa retórica de pontes, né, que ela liga as partes, tanto internacional quanto nacionalmente, né? Você vê o discurso direcionado para os povos originários, para a sociedade civil, para as empresas, para o agronegócio, como um mote de que todos juntos a gente pode fazer com que a agenda climática ande no Brasil e que isso também gere uma maior competitividade internacional para o país. Então, isso é positivo, né? Mas a gente está ainda no campo do discurso e, obviamente, a gente tem que ficar, a partir do ano que vem, né, como fiscalizadores de que tudo isso realmente aconteça. Mas é um passo positivo, né? E também, olhando o aspecto de política internacional, como eu disse que caiu como uma luva essa COP, quando o presidente Lula vai para a COP, ele não está falando só para o Brasil, né? Ele está num fórum internacional multilateral, então ele está falando para o mundo, né? Então foi importante essa presença para ele já começar a articular a sua política internacional. E aí sim, isso também. Outro ponto importante é que esse governo parece, então, com essas movimentações, de que ele é favorável a essas construções multilaterais, né, dando mais credibilidade às negociações que acontecem no âmbito das Nações Unidas, desde as questões climáticas, na Convenção de Clima, até a questão do Conselho de Segurança, como ele mesmo citou no discurso dele. É isso. E você falou, ele não estava falando só para o Brasil, estava falando para o mundo. E o mundo queria ouvi-lo, né? Você estava lá no Egito, você estava lá acompanhando a COP.
como é que você viu assim a procura pelo presidente, as pessoas querendo falar com ele? Como é que tava pop o presidente lá? Tava. Eu até tinha, posso falar, eu falei em outros lugares isso, né? Essa COP é uma negociação internacional para regulamentação do Acordo de Paris, tem muitas questões ainda a serem fechadas, e por conta disso, né, é uma COP, essa do Egito, uma COP chamada COP do Meio, é uma COP de implementação muito burocrática, né, e você que é jornalista, muito difícil a cobertura de questões muito burocráticas e muito técnicas. Então, na verdade, essa troca de governo no Brasil e a presença do Lula deu, assim, vamos dizer, um mote maior, uma facilidade maior para comunicar a importância dessa convenção. Então, assim, talvez tenha existido no passado recente uma carência da posição do Brasil, porque o Brasil detém a maior floresta tropical do planeta, né? A maior parte da Amazônia está em território brasileiro. Sem a Amazônia, não dá para cumprir as metas do Acordo de Paris. Se a Amazônia for queimada, a gente não fica dentro dos objetivos de aumento de temperatura estabelecidos pelo Acordo de Paris. E o Brasil também tem sido, ao longo do tempo, né, um país com um grande potencial de energia renovável, de agricultura, geração de alimentos. Então, a importância de se ter um líder no Brasil de que fala com o mundo, né, encoraja os processos multilaterais, demonstra uma abertura, pelo menos agora, no campo do discurso, para conversa, para atrair investimentos, com o anúncio de Noruega e Alemanha que colocavam recursos no Fundo Amazônia e tinham sido congelados esses recursos por discussão lá com o ministro Salles e questões de governança desse fundo no passado, começaram a anunciar, né, a vontade do retorno desses investimentos para conservação de florestas no Brasil. Então, nesse ponto, é muito positivo toda essa movimentação no momento. O Guarani, você tocou num ponto muito relevante em relação ao discurso e à prática, né? E a gente viu no governo passado, no primeiro, segundo governo Lula, enfim, Marina fez parte do governo durante um tempo e saiu, inclusive, por divergências em relação à questão climática. Agora, ou seja, você, inclusive, começa a ter um aumento de desmatamento no governo Dilma. Mas quando Marina estava no governo, quando era ministra, você teve uma queda brutal do desmatamento. Quer dizer, e Marina, quando apoia o candidato Lula, agora nessas eleições, ela leva uma agenda climática, ela pede um compromisso com uma agenda climática. Então, na verdade, ela faz isso antes de entrar na campanha do presidente. Então, ela coloca ali uma agenda climática. Então, assim, acho que a gente tem motivos para estar mais otimistas, e como eu falei, e fora que, enfim, tem todo esse passado aí desse governo, que você tem que fazer um esforço muito grande para reconstruir não só a credibilidade, mas a própria floresta, né? Enfim, do que foi feito. Sim, tentaram confundir um pouco, né, na campanha a questão do desmatamento, mas de fato, como você colocou, quando a Marina assumiu o ministério o desmatamento estava com uma linha de base, né, e estava muito alto o desmatamento no Brasil, e ela com os planos de redução e combate ao desmatamento e às queimadas, realmente ela, à frente do Ministério, conseguiu fazer com que se reduzisse o desmatamento drasticamente durante o período que ela esteve. E depois, no período do Bolsonaro, ele pegou o desmatamento já num grau muito menor do que anteriormente, e aí subiu o desmatamento, né? Então a gente vê uma curva descendente em alguns governos, e nesse último governo uma curva ascendente do desmatamento. Então, assim, em termos do que você trouxe, a Marina Silva realmente ela tem no currículo esse ocorrido que é um fato, né? Eu falei que uma coisa é discurso, outra é prático, ela tem no currículo esse fato de, sob a gestão dela, o desmatamento realmente ele teve uma queda abrupta, mas ela também saiu por divergências. Então, é importante que se aprenda com os erros do passado, né? Então, a gente espera, como o presidente Lula está dizendo, de que ele vai fazer um governo melhor do que o passado, a gente espera que esse melhor seja na área ambiental também,
e que não aconteça novamente esses atristos que fizeram com que a Marina saísse do governo. Então é uma chance realmente de trazer políticas que já deram certo no passado e fazer melhor. Mas isso é o que eu falei, né? A gente tem que estar atento como sociedade, nós como academia, de estar contribuindo para a melhora do país, mas também fiscalizando quem está no governo. Exatamente, sempre, né? Outra notícia que deixa a gente também mais otimista foi o professor Ricardo Galvão está na equipe de transição e provavelmente deve assumir algum cargo no Ministério, e se há alguém que entende de desmatamento, é ele, né? Porque estava no INPE, foi demitido, inclusive, por denunciar o aumento do desmatamento, né? Quanto aos nomes, eu ainda ventilaram muitos nomes já, né? Mas realmente ele está aí, né? Como você citou. E o INPE, né? O INPE é realmente uma instituição que carrega um quadro técnico absurdamente de qualidade e profissional, e a gente tem o melhor da ciência ali, tem muito do melhor da ciência brasileira ali no INPE. Então, é uma instituição que tem muita credibilidade e que tem um dos melhores sistemas de monitoramento e desmatamento do mundo, e espero que essa instituição receba, né, a verba necessária para continuar fazendo o excelente trabalho que o INPE tem feito, e que tenha credibilidade também para conseguir continuar nessa jornada e contribuindo para que a gente consiga ter o desenvolvimento do país econômico, mas também considerando a floresta em pé.